Eu estou feliz em cooperar com os irmãos pela primeira vez e juntos cultuarmos ao nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. No capítulo de número 4, irmãos. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo por Marcos, capítulo de número 4. E rapidamente, quando os irmãos ainda localizam o texto bíblico, eu gostaria de registrar e expressar a minha gratidão a Deus e ao pastor Cleverson pelo convite, lembrança, para podermos adorar a Deus nessa noite. Pastor Cleverson, do qual eu guardo um distinto e um elevado respeito e consideração. Que Deus em Cristo, pastor Cleverson, abençoe o senhor, a sua vida, a sua casa e a igreja do Senhor que está sob seus cuidados. Que se cumpra no Senhor e nos teus o Salmo de número 23 e a parte fim do verso 6. Que o Senhor não precise ir atrás de nada, mas que a bondade e a misericórdia do Senhor te sigam todos os dias da sua vida. E hoje me faço acompanhado da minha esposa, irmã Júlia. Que Deus em Cristo continue abençoando também. Meus irmãos, Marcos capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 35. Essa mensagem que Deus confirmou durante o culto ao meu coração. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por bondade, assentai-vos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que o evangelista Marcos, que escreveu com uma visão, uma finalidade de apresentar Jesus Cristo para os romanos. Ele vai descrever, ao longo do capítulo de número 4, um dia, pastor Cleverson, em que Jesus ele inicia uma série de discursos, uma série de parábolas, inclusive, para o povo, para os seus discípulos,
E neste contexto deste dia, Jesus ele se prolonga. Jesus ele se alonga no seu discurso, ele estende o seu discurso. E a última parábola que Jesus contou naquele dia foi a parábola do semeador. Jesus disse que saiu um homem a semear, mas algumas sementes caíram no caminho. Outras sementes, no entanto, elas caíram junto a espinhos e abrolhos. Outras caíram entre os pedregais ou os pedregulhos. E, por fim, um quarto grupo de sementes caiu em boa terra. As sementes que caíram no caminho, elas foram levadas pelas aves. As aves vinham, passavam, comiam a semente e elas não frutificavam, não germinavam. Outras sementes, no entanto, caíram entre os pedregulhos, entre as pedras, entre os pedregais. Diz a Bíblia que estas, vindo o sol, com uma luz tão forte do sol, com os raios solares intensos, elas não obtiveram contato com a terra, com a água, e tão logo se secaram. Outras, no entanto, que caíram na terra, mas entre espinhos e abrolhos, a Bíblia diz que elas até começaram a crescer, mas depois de um determinado tempo, os espinhos começaram a sufocar, razão pela qual elas morreram. Mas o quarto grupo de sementes caiu numa boa terra. Há um adágio, há um ditado, segundo o qual o coração do homem é terra que ninguém pisa. Mas eu glorifico ao nosso Deus, porque o Filho que hoje está sentado à sua destra, um dia pisou na terra dos nossos corações. Ele lançou uma semente, e o resultado desta semente está aqui nesta noite. Só que Jesus, e o discurso estava tão bom, irmãos, tão prazeroso, que a hora foi se passando naquele dia, e Jesus comparando o reino dos céus com algumas histórias, né? Muito se discute se são verídicas ou se não são, né? Como, por exemplo, algumas das parábolas que Jesus narra e Lucas registra no capítulo 10, como a parábola do bom samaritano, assim denominada parábola do bom samaritano. Na verdade, a gente encontra no Antigo Testamento, no livro das Crônicas, um registro de um homem que descia de Jericó, caminhava pelo caminho do sangue, que é o nome do caminho entre Jericó e Jerusalém, e ele foi assaltado, sofreu danos, né? Então, nem toda parábola se baseia numa fábula, né? Às vezes é uma história real. E Jesus, contando estas séries de parábolas, a hora se vai, à tarde, ou o pôr do sol se avizinha, se aproxima, e Jesus então decide despedir a multidão. Aí entra o registro de Marcos no capítulo 4, versículo de número 35, quando ele diz: e sendo já tarde, os discípulos foram despedir a multidão, e da parte de Jesus vem uma ordem, no sentido de que os discípulos deveriam adentrar ao barco para que atravessassem 12, 15, 16 quilômetros do mar da Galileia, saíssem da banda da Galileia e de Cafarnaum e agora passassem para a banda de Decápolis.
E me chama a atenção, irmãos, eu me prendo muito em alguns detalhes bíblicos, e esse que está no versículo 35 muito me chama a atenção, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, por exemplo, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e, portanto, ela é proveitosa para o ensino, para a exortação, para que o apóstolo bispo ele use a palavra para redarguir, para repreender. Então, eu acredito que nada que está neste livro está aqui de forma vã. Está aqui com um propósito. E o texto diz que já era tarde. E a pergunta que todo bom leitor deve fazer ao texto é tarde? Esse é um fato, está ali no texto. Mas é tarde para quem? É tarde para Marcos, que escreveu? É tarde para o destinatário ou os destinatários primários que receberam aquela versão do Evangelho de Jesus por Marcos, que eram os romanos? É tarde para nós, leitores do texto? É tarde para os discípulos que receberam a ordem de Jesus? Ou é tarde para Jesus que deu a ordem? De fato, nós, enquanto habitantes, né, e enquanto estivermos povoando a terra, estaremos sujeitos ao tempo. E Salomão foi preciso ao dizer que há um tempo determinado para todo propósito ou todas as coisas debaixo dos céus, porque em cima do céu não tem tempo, né? Então o tempo é criado para nós, por isso o tempo é determinado debaixo dos céus. Então nós estamos vinculados, atrelados ao fator tempo. E em muitas situações nós nos deparamos, seja em nosso dia a dia, em nossa vida, seja em nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja na nossa vida cristã, na nossa vida de fé, seja em relação à nossa saúde, seja em relação à nossa carreira, seja em relação a algum ente querido, e nós passamos dias, semanas, meses, quiçá, né, quem sabe, talvez anos numa situação que aos nossos olhos não há saída. E pode ser que o relógio ele aponte o tempo, indique a você que o tempo se esvaiu, o tempo se foi. E não há tempo hábil para que você pratique algo, para que você busque uma solução, para que Deus intervenha ou entre com providência na tua causa, e aí a sua conclusão é a mesma da minha quando li este texto. É tarde. Mas eu quero lhe dizer que mesmo diante desta situação, deste fato que foi determinado, descrito e anunciado pelo evangelista, é tarde. Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem, porque o que parece, né, o que denota-se ser o fim, já é tarde, né? Parece que nós estamos no final, é onde Jesus inicia em nós um grande chamado, um grande convite, o convite para uma grande travessia, o convite para uma grande caminhada, o convite para uma grande empreitada, o convite para um grande percurso. Talvez você olhe e fale: não, eu estou nas últimas, eu estou no fim. Para mim não há mais saída, não há mais tempo hábil para eu fazer nada. Aí Jesus chega e diz: é hora de atravessar. É hora de entrar no barco e remar, porque eu tenho propósitos para realizar do outro lado do mar.
no ano de 2021, quando eu estava prestes a completar 6 meses de casamento, a minha esposa ela é acometida de diabetes, né, o tipo 1, e ela precisa tomar as doses de insulinas diárias, e ela, por um certo descontrole, não de um dia específico ou outro, ela foi acometida de uma crise chamada de cetoacidose, em que todos os índices e indicadores do sangue dela se desregularam, ficaram descompensados. Potássio foi para um lado, oxigênio para o outro, então o que tinha que estar alto estava baixo, o que tinha que estar baixo estava alto, e quando descobrimos através dos exames, numa quinta-feira pela manhã, os médicos prontamente a internaram na UTI. E eu fiquei muito preocupado porque havia risco sério e alto de morte. E eu me recordo que aquela quinta-feira turbulenta, durante todo o dia eu fiquei entre idas e vindas ao hospital, quando no fim da tarde eu cheguei em casa, próximo às 18 horas, um pouco mais de 18 horas, e eu decidi ir à igreja. Não tenho o que fazer em casa. Se eu ficar aqui, eu não quero pecar e cair no pecado da lamúria ou murmuração contra Deus, então eu vou cultuar. E eu fui cultuar, e naquele culto de quinta-feira, irmãos, o meu pastor à época, que era o pastor Dercílio, cunhado da nossa irmã Lídia, é isso? Ele me chamou à frente, no final do culto, na oração final, e ele pediu para que um presbítero da igreja descesse e me ungisse, porque ele disse que há aproximadamente 6 meses, no meu enlace matrimonial, eu havia me tornado uma só carne. Então ele me ungiu ali, dizendo que Deus tocaria na Júlia lá no hospital. Então para mim foi um momento que eu me deparei e disse, não há tempo hábil para mais nada, o risco dela é alto. E o único que pode intervir nesta causa é o Senhor. Mas mal sabia eu que Deus tinha uma longa trajetória. E ela está aqui adorando a Deus hoje comigo, porque o convite de Deus foi: entra no barco, passe a remar, porque nós temos um propósito do outro lado. Então os discípulos entram no barco, irmãos, com uma promessa, pastor Cleverson, com uma promessa. Jesus não disse, a ordem de Jesus aqui não está empregada na terceira pessoa do singular. Jesus não disse passai. A ordem imperativa ali, não sei se tem alguém que conhece de grego, pastor, o que a gente chama de voz passiva. A ordem de Jesus, o imperativo ali não é passem, é passemos. É o que chamaríamos de terceira pessoa do plural. Jesus se auto-inclui na ordem. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não passarão sozinhos. Eu passarei com vocês. Vocês não vão atravessar só. Eu estarei atravessando juntamente com vocês. No barco vocês não me estarão sós. Eu estarei dentro do barco com vocês. Passemos para o outro lado. É saber que mesmo no momento em que o vento assopra, em que o mar se agita, em que a onda, como diz o texto, ela empola, isto é, ela cobre o barco, ela passa por cima do barco, eu tenho que manter a serenidade, a tranquilidade, a confiança e a fé de que aquele que fez a promessa de que nós iríamos passar, ele está dentro do barco e o vento não derruba o barco, as ondas não farão com que o barco vá a pique, porque maior é quem está dentro do barco conosco.
Eu ouso falar que esta tempestade não era de Deus. Esta tempestade não era de Deus. Por 3 razões. A primeira é a expressão grega que aparece ali. Levantou-se um grande temporal de vento. Essa expressão traz no original a conotação de um vento espiritual. Ou melhor dizendo, movido por hostes espirituais. Em segundo lugar, o diabo não é onisciente, mas ele ouve o que falamos. E Jesus disse, vamos para o outro lado. E o que tinha no outro lado? Um endemoniado. E o diabo sabia que há poucos dias, no sábado, Jesus entrou na sinagoga, e quando Jesus entrou na sinagoga, tinha um endemoniado que há muito tempo entrava ali, e sempre naquele mesmo estado. Mas no dia que Jesus entrou naquela sinagoga, o demônio teve que sair. Então ele falou, se Jesus pisar o pé em Gadara, eu vou ter que sair também. Então eu vou tentar impedir com que ele chegue do outro lado. E a terceira razão é, Jesus nunca rejeitou, nem no momento da morte. Jesus nunca rejeitou ou repreendeu algo que o Pai mandasse, mas ele repreendeu o vento. Então este vento não vem do Pai. Jesus ordena que os discípulos adentrem ao barco e diz o texto que iam com eles outros barquinhos. Não é isso? A mesma tempestade, não pense que é só você que enfrenta tempestades. A mesma tempestade que o teu barco enfrenta, tem muitos outros barquinhos enfrentando também. Mas sabe qual é a diferença? Nos deles não tem a presença de Jesus. Mas no teu barco, no meu barco, no nosso barco, no barco da igreja, Jesus ele está presente. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor Jesus aqui nesta casa. É Ele te mostrando que Ele está no barco ainda. Ele não saiu do barco, não foi Ele que disse passemos, ou seja, eu vou passar junto com você? Não foi assim que Moisés pediu, Senhor, anjo não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não foi assim que disse Deus ao profeta Isaías, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Mas se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Ele não abandona. Ele vai junto. Não foi assim que disse o salmista Davi? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Não porque o vale não seja assombroso, mas porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Jesus está no barco. E o texto diz, porque, irmãos, os discípulos obedeceram a Jesus ou não a entrarem no barco? Quer dizer que obedecer a Jesus não nos isenta do vento. Quer dizer que estar no centro da vontade de Deus não nos exime da tempestade. Mas há uma garantia de que, independentemente das circunstâncias, oh glória, independentemente de tudo que se levantar ou se opor contra a tua vida, contra a igreja do Senhor, a nossa promessa é de chegada na outra banda. A nossa promessa é de chegada na outra margem.
Não há promessa de que será fácil. Não há promessa de que será tranquilo. Há promessa de chegada. E o conforto está em saber quem está conosco dentro do barco. Aí o texto vai dizer: e se levantou um grande temporal de vento. E a consequência disso foi: as ondas empolavam o barco, elas cobriam, passavam por cima do barco, de forma que o barco, diz o texto aí, se arremessava, ele era arremessado contra as ondas. Algumas traduções dizem que ele estava prestes a ir a pique, prestes a afundar. E o versículo seguinte vai dizer o quê? O 38. E Jesus, ele não abandonou o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Jesus estava aonde? Ele estava no barco, mas em que local precisamente e especificamente? Foi a senhora que falou, né? Jesus está na popa. E quando a senhora falou essa frase, foi como flecha ao meu coração, e Deus confirmou esse texto. Popa é diferente de proa. A proa da embarcação é a parte dianteira. É a parte da frente. É a parte onde está o leme. É a parte onde está o timão, que dá o comando, que dá a direção da embarcação. Mas Jesus não estava na parte dianteira. Jesus estava na parte traseira da embarcação. A popa era o almoxarifado, era a despensa da embarcação. E lá ele pegou um travesseiro para descansar. Aqui ele está dizendo: no momento de tempestade, no momento de vento, no momento da tormenta, no momento de turbulência, mais importante, guarde isto, mais importante do que estar no leme, mais importante do que estar com as mãos no timão, mais importante do que estar no controle da embarcação, é estar na popa perto de Jesus. Quantas vezes você tentou dar direção para o teu barco? Quantas vezes você tentou dar rumo para a tua vida e foi fracasso atrás de fracasso porque você teimava em não deixar o leme. Você teimava em não deixar o timão. Mas Jesus, esse tempo todo, ele sempre esteve na popa esperando você largar a mão do leme, a mão do timão, sair da dianteira da embarcação e ir para os pés dele, falar: mestre, eu preciso de ajuda. Aleluia. Você já experimentou de tudo que a tua experiência, que a tua vivência, que o teu saber dizia: aqui vai dar certo, e não dava. Não, agora por aqui vai dar certo, e também não deu. Você quase afundou, até o momento que você percebeu: é somente nos pés dele, lá na popa, e não na proa. Quem está comigo está entendendo? Diga amém. Nós devemos chegar com entendimento aonde Deus quer que cheguemos. Mas o versículo seguinte vai dizer que Jesus se levantou. A expressão grega, há um termo grego aí que é digeiro. Ora,
levantou-se grande temporal de vento, mas os versículos seguintes vai dizer que depois que os discípulos acordaram Jesus, ele se despertou, ele se levantou. É o início do versículo 39. E ele, algumas traduções está assim, e ele levantando-se, repreendeu o vento. Ou ele despertando-se, que é a mesma raiz grega. Olha o contraste do versículo 37 e do 39. O 37 vai dizer, então despertou-se ou levantou-se grande temporal de vento. E o 39 diz, e ele despertando-se, em outras traduções, levantando-se. Deus não perde batalha, irmão. O vento se levantou no 37, mas Jesus se levantou no 39. O vento desperta no 37, mas Jesus desperta no 39. O vento sacode no 37, mas Jesus diz no 39, cala-te. As ondas passam por cima do barco no 37, mas Jesus disse, aquieta-te no 39. Pode se levantar quem for contra a igreja de Cristo, contra a vida daquele que, não é qualquer um, contra a vida daquele que está no centro da vontade de Deus. Jesus também se levanta ao nosso favor. O primeiro exemplo bíblico está aqui. O vento se levantou no 37, mas Jesus se levantou no 39. Jó, no capítulo 19, depois que muitos amigos se levantaram, dizendo que Jó havia pecado, dizendo que agora ele deveria blasfemar contra Deus, murmurar, se lamuriar, Jó, ele no meio da cinza, se coçando com um caco de telha, ele dá um brado que ecoa até hoje. Está no versículo 25 do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim, ele vai se pôr em pé sobre a face da terra. Vocês que se dizem meus amigos se levantaram contra mim, mas o meu Redentor, no hebraico Goel, aquele que pagou o preço por mim, o meu remidor, aquele que me comprou, ele também se porá de pé em meu favor. Vocês se lembram quando Estevão estava sendo apedrejado em Atos capítulo 7? Muitos se levantaram na praça pública para apedrejar Estevão, inclusive Saulo estava por lá. Mas o versículo de número 53 em diante, algum deles vai dizer que então Estevão elevou os seus olhos para os céus. E Estevão diz, e eis que eu vi os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do Pai, para me receber. Porque na terra, enquanto os homens levantaram para apedrejar Estevão, ele está testemunhando, dizendo, podem se levantar contra mim aqui, para tirar a minha vida, mas o Filho de Deus também está em pé, no mais alto de todos os céus, para me receber na glória. Se levantem aqui, Jesus também se levantará ao nosso favor. Glória a Deus. Aleluia. E há uma indicação de intensidade da tempestade, não há no texto? Foi uma tempestade simples, fraca, pequena? Não, o texto diz que foi uma grande tempestade. Dá para projetar o versículo 39, amigo? Aleluia. No versículo 37 diz, e eis que se levantou um grande temporal de vento. Mas o versículo 39 conclui dizendo, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Perceba, Jesus repreende o
repreende-o. E ao mar ele fala, mas ao vento ele... O vento é tangível? É tocável? Não. O vento é visível? Então o problema nem sempre é aquilo que você vê. A origem do problema às vezes é invisível. E é justamente algo que foge do teu controle. Você não controla vento. Mas aonde você não toca? Aquilo que você não vê. Aquilo que foge do teu controle. É justamente isso que Jesus vai tocar hoje. Jesus começa por aí. Naquilo que nós não vemos. Naquilo que nós não tocamos. Naquilo que nós não temos controle, tá, irmã? Jesus pede para falar para a senhora que Jesus vai tocar naquilo que a senhora não vê. E depois, aquilo que a senhora vê terá resultado. E o resultado não será pequeno. Com base na Escritura, a tempestade se levantou de forma grande, não é o texto? E se levantou um grande temporal de vento. Mas o 39 diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e a bonança foi pequena? A bonança foi? Porque o vento era? Então a bonança é? O vento era? E a bonança é? Jesus não perde. O superlativo do texto é igual. O vento era grande, mas a bonança também será grande. Ao passo que os discípulos que caminhavam com Jesus, oravam com Jesus, dormiam com Jesus, quando vê aquilo, um vira para o outro e fala, quem é este? Ué, mas não conheciam? Não andavam com ele? É que aquilo que Jesus faz ainda nos surpreende. Por mais que conheçamos, por mais que você tenha 30, 40, 60, 80, 100 anos de evangelho, é pouco, perto de tudo que Jesus tem para nos oferecer. E eu concluo com o capítulo 5, versículo 1. Somente a primeira expressão. Entre mentes, ou depois destas coisas, chegaram a outra margem do mar. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós chegaremos do outro lado do mar.